Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases da doutrina. Você que nos acompanha, os quase 9.000 inscritos no canal que nos acompanha, sabe que a gente está visitando os roteiros do EJE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E desde o segundo semestre de 2024, a gente já está no tomo 2, que basicamente estuda as leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação kardeciana. E hoje a gente vai estar vendo o módulo 14, ainda em lei de distribuição e lei de conservação, roteiro 2, onde vamos tratar de flagelos destruidores. E você já sabe, roda boa é todos os amiguinhos reunidos. Então, seja muito bem-vindo, meu querido amigo Antônio Reinaldo. Oi, gente, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, aos nossos amigos internautas, um abraço fraterno, e que mais uma vez um estudo que vamos fazer hoje, que ele seja prazeroso e um bom debate, uma boa discussão, para levar mais esclarecimento a esses amigos internautas. Querida Isabela Martins. Olá, amigos, é um prazer estar aqui hoje para falarmos mais uma vez sobre essa temática, né, que a doutrina espírita nos traz e que possamos esclarecer um pouco mais sobre esse tema durante todo o nosso programa hoje. E o querido Raimundo Souza. Que bom estarmos aqui mais uma vez falando dessa doutrina consoladora e estudando junto com os nossos irmãos internautas para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre esses acontecimentos, né, que a gente acha que não tem explicação, mas que a doutrina nos esclarece e nos dá o consolo. E você que está nos assistindo, que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, marca o sininho, para toda vez que tiver vídeo novo, você ser avisado. Não só do nosso programa, mas todos os outros que também são produzidos pelo canal, que são organizados em playlist, para você poder assistir, compartilhar com seus amigos, nos ajudar a levar essa mensagem que tanto esclarece e consola. E também nos ajudar a bater a meta de chegar aos 9.000 inscritos antes do meio do ano. E tudo organizadinho para você estar assistindo. Dá o seu like para o YouTube perceber a relevância do nosso conteúdo e assim fortalecer o nosso trabalho. E, acima de tudo, a sua participação, comentando nos vídeos aquilo que você entendeu, discorda, para que a gente possa estar trazendo aqui e incrementando o nosso debate. Antes da gente começar a roda de conversa de hoje, vamos ouvir um momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 14 do livro Vozes do Grande Além. Mensagem ditada por Caibar Schutel a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Renovemo-nos hoje. Meus amigos, que nosso Senhor Jesus Cristo nos conserve o amor no coração e a luz no cérebro, para que nossas mãos permaneçam vigilantes e diligentes no bem. Quem assinala os dramas de aflição a emergirem da treva nas sessões mediúnicas percebe facilmente a importância da vida humana como estação de refazimento e aprendizado. Principalmente para nós, os que procuramos no Espiritismo uma porta iluminada de esperança para o acesso à verdade, a existência na Terra se reveste de subido valor, porque não desconhecemos os perigos da volta à retaguarda. Sentimos de perto o martírio das criaturas desencarnadas que se deixaram arrastar pelos furacões do crime e o tormento das almas, sem a concha física, que ainda se apegam desvairadamente à ilusão. Somos testemunhas de culpas e remorsos que passaram impunes diante dos tribunais terrestres, e anotamos a justiça imanente
universal e indefectível, que confere a cada espírito o galardão da vitória ou o estigma da derrota, segundo as realizações que edificou para si mesmo. Sabemos que não vale perguntar com a ciência, menoscabando a consciência, e não ignoramos que as tragédias e as lágrimas que fazem o inferno nas regiões sombrias se originam de maneira invariável do sentimento desgovernado e vicioso. Vede, pois, que, em nos conchegando ao Cristo de Deus, buscando-lhe a inspiração para os nossos serviços ideais, nada mais fazemos que situar os nossos princípios no lugar que lhes é próprio, porque a nossa doutrina renovadora é, sobretudo, um roteiro de aperfeiçoamento do homem com a sublimação do caráter. Entre as realidades amargas que nos visitam os templos de intercâmbio e certas predicações de companheiros cultos e entusiastas, mas imperfeitamente acordados para as responsabilidades que lhes competem, lembremo-nos de que quase 20 séculos de cristianismo verbal viram passar no mundo tronos e estados, organizações e monumentos, guerras e acordos, casas de caridade e santuários de estudo em todas as linhas da civilização do Ocidente, erguendo-se em nome de Jesus e tornando ao pó de que nasceram, tão somente com o benefício da experiência dolorosa, aurida entre a sombra e a desilusão. Levantemo-nos para a fé que nos redima por dentro. Deus é o Senhor do universo e da natureza, mas determina sejamos artífices de nossos próprios destinos. Renovemo-nos hoje ao sol do Evangelho. Cada qual de nós use a ferramenta das ideias superiores de que já dispõe e de conformidade com a lição de nosso Divino Mestre, estudada por nós nesta noite. Trabalhemos, enquanto é dia, na preparação do futuro de paz. O Espiritismo não é um esporte da inteligência. É um caminho de purificação para a glória eterna. No cume da montanha que nos compete escalar, aguarda-nos o Senhor como o sol da vida. Desentranhemos assim a algema de nossa alma do escuro cascalho da ignorância para refletir-lhe a divina luz. Após o momento de reflexão, que é sempre uma oportunidade para a gente dar aquela acalentada no coração e acalmar a mente, a gente vai iniciar a roda de conversa de hoje. Solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá, dando continuidade à lei de instituição e lei de conservação com o roteiro 2, onde a gente vai falar de flagelos destruidores. Raimundo, bora lá trazer os apontamentos. Quais são os tipos de flagelos existentes na natureza e o que a doutrina espírita nos diz? Há dois tipos de flagelos destruidores que assolam a humanidade: os naturais e os produzidos pelos homens. Os flagelos naturais, como terremotos, furacões, epidemias, né? São fenômenos que fazem parte da própria natureza terrena e podem estar ligados ao processo de purificação do planeta e de suas criaturas. Por outro lado, os flagelos provocados pelos homens, como guerras, genocídios e desastres, agora está em voga, né, os desastres ambientais, né? São frutos da ignorância, do egoísmo e da falta de amor ao próximo. É importante compreender que tanto os flagelos naturais quanto os provocados pelos homens são oportunidades de aprendizado e evolução espiritual. É através dessas provações que a humanidade tem a chance de refletir sobre suas ações, corrigir seus erros e buscar um caminho de paz, e harmonia e fraternidade, né? Então, ao enfrentarmos, né, os flagelos destruidores que assolam a sociedade, é fundamental cultivar a fé,
a esperança, a solidariedade, buscando sempre agir de acordo com os ensinamentos do Cristo e promover a transformação moral e espiritual de cada indivíduo. Não é isso, Reinaldo? É isso aí. É isso mesmo. Sim. Não, ele só perguntou se era, eu só estou confirmando o que ele disse, né? Os flagelos, na realidade, os flagelos, né? Como o Raimundo deixou bem claro, principalmente os naturais, eles têm um propósito maior, né? Propósito de trazer modificações, nos alertar, para nós redirecionar nosso caminho, para impulsionar para o nosso progresso. Então, e algumas vezes até para trazer um reajuste ao nosso planeta, algumas situações como os terremotos, maremotos, são situações que podem trazer, né, às vezes até para a gente mudar o nosso comportamento perante a natureza. Então, mas na frente a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, para mim não me aprofundar muito. Não é, Isabela? Não sei se tem algo mais a esclarecer, né? Porque os tipos de flagelo são esses, ou alguma coisa, né, que veio para tirar a gente desse lugar comum, para modificar as coisas que estão acontecendo no planeta. Eles acontecem de duas formas. Ou eles são naturais, quer dizer, são coisas que, independente do que eu faça, iria acontecer, né? Fazem parte do ciclo da natureza, porque a lei de destruição também é uma lei natural, né? Ou se não é um fenômeno natural, então ele foi um fenômeno provocado pelo homem, né? E às vezes também eu acho que a gente pode ter uma mescla de ambos, né? Onde eu tenha certos comportamentos humanos que depois desencadeiam um fenômeno natural. E aí a gente se perguntaria, afinal de contas, foi humano ou foi natural? E aí eu diria que foi misto, porque existe aí, né, o fator humano interferindo nisso, mas existe também a natureza, né, a fúria da natureza, assim, o seu ímpeto, que ele precisa acontecer, e às vezes ele talvez tenha sido apenas acelerado, né, pela forma como o homem se comporta diante da natureza. Mas talvez aquilo ali também seria algo inevitável, mas que duraria mais alguns milhões de anos, e a gente fez com que aquilo ali se tornasse algo mais próximo, né, mais latente. Eu acho que essa informação é bastante importante. A gente quer falar flagelos destruidores. Só essa separação já dá um norte enorme. Sim. Tem uns que são, de fato, da natureza, que não tem o dedo humano, e tem aqueles que foram provocados pela nossa incúria. Então, é muito importante a gente ter essa informação em mente. Sim. No decorrer do que a gente for discutindo, aquele que está nos assistindo e acompanhando no estudo. Aí, gente, sabido disso, quais as consequências morais e materiais dos flagelos destruidores para todos nós? Olha, o Espiritismo, né, acredita-se que os flagelos destruidores são consequência das ações humanas, tanto no presente quanto de vidas passadas, né? Então, de acordo com a lei de causa e efeito, conhecida como karma e outras tradições religiosas, as ações negativas geram consequências negativas que podem se manifestar de diversas formas, incluindo os flagelos destruidores. Então, do ponto de vista moral, os flagelos destruidores podem ser vistos como oportunidade de aprendizado e evolução espiritual. Eles nos lembram, né, da impermanência, né, e fragilidade da vida material, certo? Incentivando-nos a refletir sobre a importância da solidariedade, da compaixão e do cuidado com o próximo. Além disso, eles também servem como lembretes de consequências destrutivas das ações humanas, né? Como a Isabela já deu um toquezinho aí lá no início, né? Então, como a exploração desmedida da natureza e a busca desenfreada pelo poder. Em termos materiais, os flagelos destruidores podem causar danos significativos à infraestrutura, economia, o bem-estar das comunidades afetadas, né? Mas, no entanto, eles também podem catalisar a solidariedade e a cooperação entre as pessoas, estimulando, né, a reconstrução e o fortalecimento dos laços sociais.
nada é por acaso, né? Então, como a gente acredita que Deus é bom, então, qualquer situação, Deus vai tirar o proveito para nos dar os ensinamentos e nos ajudar a recompor, reconstruir, refazer, melhorar, né? Todas as situações, em todas as situações. Eu quero Eu só acho fazer que uma correção. Fala, Isabela. Não, eu ia dizer que nessa fala de Raimundo, eu acho que essa colocação final é exatamente o que a gente precisa entender, né? Sobre quais as consequências, independente se elas sejam morais ou materiais, as consequências são o quê dos flagelos? Ensinamentos. A gente precisa aprender algo com aquilo, porque se não fosse necessário aprender algo, nós não passaríamos por aquilo. Porque tudo que acontece na nossa vida são coisas que nos ensinam algo. Eu não passo por uma situação que eu não precise, por uma situação repetida. Uma lição aprendida é uma lição que ela não precisa ser repetida. Porque não vai fazer sentido nenhum, não vai me fazer progredir. E como o objetivo do espírito é o progresso, e nós fomos criados simples e ignorantes, e a todo momento nosso objetivo é progredir até chegarmos a espíritos puros, então, quando acontecem qualquer situações de flagelos, sejam humanos, né, com intervenções nossas, sejam naturais, eles vão nos ensinar alguma coisa. E, Isabela, tem essa diferença entre esses ensinamentos serem materiais e morais? Tem, né? Entre as consequências serem materiais e morais? Tem. Tem diferenças, mas no fundo, todas elas vão nos trazer uma lição que vai nos empurrar para frente. E o problema é que nosso pensamento, quando nós estamos encarnados, ele é muito imediatista, porque a gente tem dificuldade de se ver como somos, espíritos imortais, né? E aí, o que acontece? A gente só pensa no hoje. E pensando no hoje, sempre que a gente passa por qualquer situação negativa, materialmente falando ou moralmente falando, aquilo é o fim. E nós temos dificuldade de enxergar algo bom num acontecimento ruim. Só que o que eu acho muito consolador na doutrina espírita é que ela nos ensina a ver o lado bom em tudo e agradecer por tudo, seja algo bom ou seja algo ruim. Então, a principal consequência dos flagelos é quais ensinamentos eu tirei daquilo que eu estou passando. Sabe, uma guerra nunca é ruim, mas essa guerra que nós estamos vivendo está nos ensinando o quê? Essa situação aqui deixou o país na miséria, certo? E essa miséria fez com que eu aprendesse o quê? Eu me tornei mais humana? Eu me tornei melhor? Se a resposta foi sim, então a guerra teve sua finalidade. Então esse flagelo, essa catástrofe me trouxe um ensinamento. Serviu para alguma coisa. Então, sempre que nós estivermos passando por situações adversas, acho que é o principal desafio nosso, né, é mantermos a mente aberta para entender. Isso aqui é aparentemente ruim, mas eu posso aprender algo bom com isso. Eu posso crescer com isso. E quando eu conseguir compreender isso e crescer com essa adversidade, eu não precisarei mais passar por ela. Então, pode ter certeza que nós estaremos num próximo estágio. E aquilo não será mais uma razão de sofrimento. E eu posso até passar por aquele flagelo, porque, enfim, às vezes certas coisas precisam se repetir, porque a grande maioria da humanidade ainda não aprendeu com aquilo. Mas você vai passar sem qualquer sofrimento. Por quê? Porque você já aprendeu a lição que você precisava ali. Verdade. Eu só ia fazer uma correção aqui na fala de meu amigo Raimundo, que ele disse que nós acreditamos que Deus é bom, é justo, né? Eu digo que nós não acreditamos, nós temos certeza, tá? Nós temos certeza. Então, tudo que acontece tem um propósito. Tudo que acontece tem um objetivo, e o objetivo de Deus para conosco é do bem, é do progresso, é do olhar para os lados, para perceber qual o caminho que nós estamos trilhando. Nós estamos fazendo uma caminhada longa e nós precisamos acertar o nosso passo. E todos esses flagelos, tanto faz natural ou produzido pelo homem, tem esse propósito de nos reorganizar a nossa jornada. Como a Isabela falou, isso vai o quê? Vai aprendizado. É uma maneira de se educar, uma maneira de naquela situação, como eu me saí, como eu me comportei, porque numa situação dessa do flagelo, tem gente que se comporta de várias maneiras. Tem uns que ajudam,
e uns que atrapalham. Uns que consola, outros que agride. Então, várias coisas. Qual foi o aprendizado que eu tirei de uma situação dessa? Então, nessa situação, muitos tiram bom aprendizado, muito ainda não aprendem, como Isabela apontou, vai acontecer de novo. Mas aqueles que aprenderam na segunda vez, eles já estão muito preparados para aquela situação. Já passa de uma maneira melhor. Então, esse é o propósito. O propósito dos flagelos é de nos impulsionar, é de alavancar o nosso progresso, mostrar que nós precisamos evoluir, nos preparar mais para essas situações. Tá? A gente, por exemplo, só um exemplo aqui, que eu não tenho grande conhecimento, não, só um exemplo. O Japão é no meio de ilhas no mar, mas eles se prepararam de uma maneira tão que lá acontecem os abalos, os terremotos, rapidamente eles se erguem. Por quê? Porque eles se prepararam para isso. Então, essas coisas que acontecem são para a gente se preparar, para a gente se programar, para a gente estar pronto para os momentos que acontecer. Cada um é um aprendizado e cada aprendizado são passos que nós damos em direção ao progresso. Todos nós temos os nossos flagelos pessoais, né? A gente tem aquelas nossas dificuldades que muitas das vezes nem nós mesmos prestamos atenção. Tem pessoas que têm uma vida totalmente atribulada, que a vida está todo o tempo mostrando que tem alguma coisa errada e a pessoa não para pensar o que é que aquilo tudo que acontece na sua vida e ela não se atenta e assim vai. Os flagelos, quando se tem essa proporção de grande, né? Aí chama, obviamente, a atenção de todos, mas, infelizmente, nem todos param para poder refletir o que aquilo quer dizer. Fica preso a justamente aquela catástrofe, né? Poxa, quantas vidas foram ceifadas. É óbvio que a gente tem que pensar nisso. Mas o que isso tudo está querendo nos dizer? E, principalmente, qual foi a minha contribuição, tanto para que isso tenha ocorrido, ou para que, e aí já numa visão à frente, o que para isso não acontecer de novo? Moralmente falando, a gente pode pensar, eu já até falei isso aqui, estou com um bombom, vou abrir, vou chupar aqui no meio da rua. O que eu vou fazer com esse papel? Eu vou jogar na rua pensando que é só um papel, não tem nenhum problema, eu vou colocar, de repente, na bolsa para quando eu chegar em casa fazer o descarte correto. Se eu pensar, não, vou chegar em casa, vou botar aqui na bolsa, não tem problema nenhum, no bolso aqui da roupa, quando eu chegar em casa eu descarto de maneira correta, porque quantos milhões de pessoas não moram na mesma cidade que eu? Se todo mundo jogar só um papel por dia, na primeira chuva vai inundar e todo mundo vai sofrer. Ninguém vai se lembrar que jogou um papelzinho na rua. E aí, o mês tem 30 dias, aí todo dia eu jogo um papel, aí daqui a pouco a montanha de lixo que somente eu acumulei. Mas a gente sempre fica achando, mas foi só um papel. Então, essas situações são oportunidades para a gente refletir tanto no nível macro, mas também a micro, porque às vezes as situações estão gritando na nossa vida e a gente não consegue parar e perceber e corrigir a caminhada. Então, veja o quão é importante a reflexão que essa lei nos traz, tanto na visão que a gente está aqui falando, na visão macro, né, porque realmente chama muita atenção, mas também a nível micro, porque a gente não consegue mudar o todo se a gente não começar por nós mesmos. Já falando muito disso, né, de coisa ruim. Mas aí a gente pensa aqui, tem que dar continuidade. O que a doutrina nos diz, e aí voltando mais com relação à nossa responsabilidade, sobre as guerras e as catástrofes humanitárias? Essa doutrina ela é muito consoladora, Andréia, porque a doutrina, né, nos diz o seguinte, né, que os flagelos fazem parte do nosso processo provacional e expiatório do nosso planeta, alcançando indistintamente grandes e pequenos, ricos e pobres. Jesus, conhecedor profundo das nossas necessidades de aprendizado humano, já nos advertia no sermão profético. Mateus, capítulo 24, versículos de 6 a 8. Haveis de ouvir sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim.
pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Os espíritos orientadores nos esclarecem que Deus permite ser a humanidade atingida por flagelos para fazê-la progredir mais depressa. O Espiritismo nos traz uma visão esclarecedora, né, das guerras e as catástrofes humanitárias, abordando esses eventos, né, na luz da doutrina, né, e segundo os ensinamentos dos Espíritos, as guerras e as catástrofes humanas são consequências das imperfeições morais da humanidade, resultantes do desequilíbrio causado pelos nossos próprios atos, como você citou, aquele, hein, Reinaldo? Aquele antigo jogar o papelzinho fora, que a gente precisa dizer para ela para ver se ela usa na próxima vez. A doutrina espírita, ela fala um pouco sobre essas guerras, essas catástrofes, é que ainda a predominância do homem ainda é mais animal do que o espiritual. O homem ainda está mais próximo do início do que do fim. O homem aqui da Terra e ainda está muito ligado ao instinto de que é realmente a razão. Então, através da predominância do orgulho, do egoísmo, então o homem gera essas guerras. Isso nós temos um exemplo agora na atualidade aí, tá? Pleno século XXI, um país invade o outro querendo tomar algo que não é dele. Então, isso aqui é egoísmo, é orgulho. Então, essa predominância ainda foi. E essas guerras vão gradativamente diminuindo, melhorando a partir da hora que nós vamos nos espiritualizando, vamos nos moralizando. Tá? Então, é o progresso que já se falou aqui, e esse progresso vai estar acontecendo gradativamente. Tá? Então, Deus permite que haja essas situações, né? É porque é uma maneira como é que se diz, da liberdade, do progresso, porque, às vezes, essas guerras geram a liberdade. Às vezes, tem guerras que a gente tem até um sentido, alguém está querendo ser liberto de outros que estão prendendo. Então, tem vários propósitos. Então, isso acontece mais, o principal objetivo que a doutrina nos coloca é mais em função da predominância animal ainda do homem em relação ao espiritual. Só sintetizando um pouco o que a Raimundo falou. É sempre muito complexo conseguir ver algo positivo numa guerra. Então, por exemplo, conseguir vislumbrar que algo tão destruidor, algo que ceifa tantas vidas e que destrói mesmo tudo aquilo que você passou uma vida material construindo, é muito difícil, eu diria essa palavra, eu quase nunca uso esse termo, né, difícil, porque tudo depende do ponto de vista que você coloca nas coisas, mas é uma coisa que vai para uma complexidade muito maior. E conseguir ver o lado bom nisso não é uma tarefa fácil, principalmente para quem não é espírita. Então, eu fico imaginando que quem, de repente, nos ouça, parece que nós, espíritas, podemos viver num mundo de fantasia. Mas, gente, como é que isso pode ser bom? Como é que isso... Mas é porque a gente sempre precisa pensar fora da caixa. Pensar que nós não somos pessoas, nós não somos... matéria. Aquela frase. Seres materiais. É aquela história, né? Nós não somos homens vivendo uma experiência espiritual, nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Então, quando você muda essa perspectiva, aí você consegue compreender que, isso aqui é aparentemente ruim, mas vai modificar, vai transformar. E quando você olha para trás e percebe outros exemplos, isso fica muito claro. Isabela, e como é que isso pode ficar claro? Quando é que a guerra trouxe benefícios, né? E aí a gente começa a pensar sobre coisas e saltos que nós demos em melhorias, né?
por exemplo, hoje você vê, por exemplo, uma situação como da perseguição, por exemplo, aos judeus, né, do que os nazistas fizeram e tudo. E hoje em dia você percebe na cultura desse povo a vergonha por tudo isso que aconteceu no passado, por terem se deixado envolver por uma ideia que não era uma ideia positiva. Hoje se faz uma leitura clara sobre isso. Então, assim, houveram muitas mudanças, houveram muitos pensamentos. Os povos que sofrem com isso, com as perseguições, eles também existem muitos aprendizados para eles. E aí a gente pensar assim, bom, gente, eu não estou sendo injustiçado, nunca há uma injustiça, porque Deus é um Pai misericordioso. Mas, se eu penso só materialmente, eu vou ver, fulano foi injustiçado, enquanto fulano de tal foi o algoz. Mas se eu penso a longo prazo, se eu consigo compreender as experiências que eu tenho aqui apenas como experiências de crescimento, eu consigo passar por uma situação negativa como essa, de ter sofrido uma guerra, de ter sido vítima numa guerra, mas ainda assim ver a longo prazo, me ver enquanto espírito com diversas experiências, o lado positivo disso, né? Aprendi tal coisa, vivenciei isso, valorizei melhor determinadas coisas, situações, enfim, é difícil falar sobre isso, né, quando nós estamos aqui no Brasil, um país que pouco guerreou comparado com o velho mundo, né, digamos assim. Mas, ainda assim, nós, nos vendo como espírito, sabemos que vivemos outras experiências em outros momentos e provavelmente já vivemos outras guerras, outros conflitos, já tivemos a nossa vida destruída materialmente e estamos aqui hoje vivendo outras experiências e novos aprendizados, né? Mas, no íntimo, rezando para não passar mais por nada do tipo. Mas, se precisarmos passar, entendamos, né, que tudo tem um porquê. E se eu não consigo compreender a origem desse porquê no hoje, é porque ela está em algum lugar do passado. É isso. Isabela, tu falou uma coisa interessante, o velho mundo. E o novo mundo parece que aprendeu um pouco nesse sentido. E o velho mundo, né, até hoje, não aprendeu nesse aspecto. No novo mundo, o nosso mundo aqui da América, não tem mais guerras. Tem aquelas embates que é natural, acontece, sim, mas tudo dentro do parlamento, né? Sim. E já o velho mundo ainda vive gerando essas guerras, tá? Então, em alguns lugares colocam até com o nome de Guerra Santa, alguma coisa desse sentido. Então, a gente vê que o velho mundo não amadureceu, ainda não amadureceu, aí eu vou dizer, não amadureceu espiritualmente, essa compreensão que a gente está vendo aqui. Porque, como você falou, claro que a gente fica pesaroso, fica triste. Poxa, por que nesse período nem desse está acontecendo isso? Não era mais fácil buscar um entendimento? Não, tira tantas vidas que não tem nada a ver com aqueles dois cidadãos, aqueles quatro, aquele grupo de pessoas que estão brigando pelo poder. Mas aí vem aquela outra coisa, que é dolorido em dizer isso, mas é uma verdade. Ninguém é inocente. Tá? Para a justiça de Deus, ninguém é inocente, como você falou. Se não é dessa vida, é da vida passada. Nós não sabemos o que fizemos nas nossas vidas passadas para hoje estar passando por essas flagélios, por essa dificuldade. Então, aí é que é a importância que o Espiritismo nos traz, esse consolo, essa certeza que a gente passa pelas nossas dores, os nossos sofrimentos, sabendo que aquilo que a gente está passando é porque a gente precisa passar. A gente precisa passar por aquela situação para que a gente amadureça, para que a gente não faça mais algumas coisas que já fizemos e sinta que arrastar dói quando a gente é arrastado. Então, eu vejo muito isso, que o antigo mundo, o mundo velho, ainda não amadureceu. A gente, no nosso estágio evolutivo, infelizmente, não consegue ainda aprender pelo amor. A gente ainda aprende pela dor, né? Pelo sofrimento. Tanto é que diz, time que está ganhando não se mexe, e quando a gente está de boa, não fala muito para ver se não muda, né? E no momento de dificuldade, aí a gente bota a cabeça para pensar, para poder a gente realmente progredir. Em situações de guerra, a gente não pode esquecer, por exemplo, várias técnicas aí de cirurgia e tal surgiram em guerras. E a própria situação de catástrofe faz com que, muitas das vezes, a gente saia da nossa vidinha
e enxergue o outro do lado, né? A situação, por exemplo, do Sul, quantas pessoas não largaram suas vidas e foram lá para o Sul ajudar, assim como tiveram pessoas que se aproveitaram da situação e tentaram tirar proveito próprio, né? Então, assim, aí a gente vê o quanto já despertaram e tiraram um aprendizado, e outros que não, que ainda vão ter que passar por uma situação ainda mais difícil para ver se aprende, porque nessa situação difícil ele ainda não aprendeu. Conseguiu ainda enxergar uma possibilidade de levar vantagem numa situação dessa de tragédia. Então, são momentos, ao mesmo momento, condições diferentes de entendimento e de evolução. E aí, como até bem Reinaldo lembrou, que não existe injustiça e não existe errar de endereço. Aquele que está na situação é porque ele teria que estar naquela situação, porque Deus é Pai justo. E aquilo que bate na nossa porta, tanto de bom ou de ruim nos nossos olhos, não errou de endereço, está no endereço certinho, e cabe a gente refletir aquela situação, porque que eu estou passando por isso, tanto de bom como de ruim, para que aquela oportunidade não seja desperdiçada de aprendizado. Aí, gente, vamos virar a chave finalmente, né? O que é cultura de paz? Lembrando, Andréia, que ainda voltando ao Sim. item anterior, né, que as guerras não estão no plano de Deus, né? Elas acontecem pelas nossas imperfeições, pela imperfeição do Está dentro dos homem. projetos distribuidores da nossa parte. Da nossa parte. Nós somos esses destruidores, né, que por egoísmo, né, por interesses, a gente acaba deflagrando essas guerras. Mas o que é cultura da paz? Essa é a pergunta, não é isso? Então, a cultura da paz, né, ela é um conceito que tem ganhado, né, que tem vindo a ganhar destaque nos últimos anos como forma de promover a harmonia e o entendimento entre os povos, né? No entanto, no âmbito da doutrina espírita, a cultura da paz é um dos pilares fundamentais para a evolução espiritual e moral do ser humano. A cultura da paz baseia-se na ideia de que a paz não é apenas a ausência de conflito, mas sim um estado de equilíbrio, respeito e cooperação entre todos os seres. Na doutrina espírita, a cultura da paz está intrinsecamente ligada aos ensinamentos de Allan Kardec e outros autores espirituais que defendem a importância do amor, da caridade e da fraternidade como pilares para a construção de um mundo mais justo e pacífico. Né? Então, para nós, os espíritas, a cultura da paz não se limita apenas ao nível individual, mas também ao nível coletivo, promovendo ações que visem a melhoria das condições de vida de todos os seres e a promoção da igualdade e a erradicação da violência e da intolerância, gente. Né? Frise-se essa intolerância, porque nós precisamos acabar com essa intolerância. Todo mundo ficou reflexivo. Travou? Não, ficamos só reflexivos. E, de fato, eu achei muito importante essa tua fala na questão de que a cultura da paz não é porque tem ausência de conflito, mas sim é o respeito, a tolerância, o entendimento de que eu tenho direito, mas o próximo também tem. E esse trabalho é bastante importante, e a gente está vendo hoje o quanto isso está fazendo falta, o quanto está difícil, às vezes, em muitos momentos, aí está aí as redes sociais, a convivência. Cada vez eu quero assim, eu quero meu direito aqui, eu tenho direito de falar, mas aí quando vem o contraditório, aí pronto, a guerra se deu, né? Belinha? Porque, às vezes a gente quer só ver os nossos direitos, os deveres a gente esquece, né?
Então, paz não pode acontecer para quem só quer direitos, só tem direitos e deveres. Isso que é onde termina o meu, começa o do outro, né? O espaço do outro. Então, esse é que a gente tem que buscar. Conflitos pode ter em qualquer lugar. Mas hoje os conflitos é o seguinte: se eu discutir com o Raimundo, eu já fico com raiva de Raimundo. Eu não quero mais saber de Raimundo, porque Raimundo não concorda comigo. Ele tem que concordar comigo. Então, essa é uma ideia que nunca a gente vai ter paz. Paz é a partir da hora que nós temos conflito, debatemos, cada um tem sua opinião, e no final nós saímos bem abraçados do jeito que chegamos. Tá? E esse debate, esse conflito, é um conflito salutar. Porque quando a gente faz ter esse conflito, no final cada um faz uma reflexão sobre a ideia do outro, e no final a gente pode juntar essas ideias e melhorar a nossa opinião. Então, isso é buscar. Esse é o que eu vejo que é a cultura da paz. É que a gente continue cada um sendo a sua individualidade, mas sem invadir a individualidade do outro. Então, a gente precisa fazer isso, a gente precisa cultivar isso. Porque, como diz, a paz está na gente. Tá? Jesus disse: a minha paz vos dou. Então, ele o que era? Vamos viver de paz. Viver de paz não deixou de ter os conflitos dele, mas ele respeitava todo mundo. E é esse que é o propósito, é o respeito do outro. É tratar o outro como ser igual. Você não é melhor do que o outro, você não é mais importante. A partir da hora que a gente se coloca de igual para igual, a gente começa a viver em paz. Eu acho que esse é o propósito da cultura da paz. Gente, sobre isso, assim, uma coisa que eu acho que talvez o que eu pudesse acrescentar dentro do que vocês já colocaram muito bem, é que, assim, quando a gente para pensar cultura da paz, primeiramente, a ideia de cultura, seja ela qual for, ela está falando sobre um núcleo, um grande número de pessoas que praticam aquilo ali. E nós só vamos conseguir alcançar essa cultura da paz quando muitas pessoas estiverem vivenciando aquilo. Mas a paz, ela, exatamente como o Raimundo colocou, ela não se trata de uma ausência de conflito, porque ela, na verdade, não trata de algo externo. A paz é algo que pertence individualmente a cada um de nós. Então, eu tenho paz não é quando alguém não me perturba, mas quando, mesmo diante das provocações de alguém, eu mantenho o meu equilíbrio, eu mantenho a minha serenidade. E quando eu começo a cultivar esse comportamento e contagio outras pessoas no meu entorno com isso, eu começo a criar uma cultura de paz. Então, apesar de parecer algo muito complexo e muito distante, porque eu preciso que um número considerável de pessoas dentro da sociedade vivenciem isso para que a gente viva, de fato, uma cultura de paz, ela é simples de ser iniciada. E ela não começa com grandes manifestações, ela começa dentro de cada um de nós. Então, se, por exemplo, aqui nesse grupo, nesse momento, nós somos 4 pessoas. Se nós mantivermos dentro da gente o compromisso de não vou deixar que ninguém tire a minha paz, é uma conquista minha, eu estou aqui disposto a aceitar as adversidades e compreender que eu estou vivendo hoje um mundo melhor do que eu vivia antes e tudo mais, e a gente começar a trazer isso para a nossa realidade e vivenciar conforme tal, nós vamos criar aqui dentro desse grupo uma cultura de paz. Esse simples grupo contagia cada um às suas casas, porque, gente, o exemplo arrasta. Se, né, é como diz aquele ditado, se a palavra, né, ela realmente já traz ali algumas pessoas para junto de você, o exemplo, ele arrasta multidões. Então, quando você começar a vivenciar isso, ou seja, quando cada um de nós começarmos a vivenciar isso, a gente é capaz, sim, de ter uma cultura de paz, aonde nós não nos deixaremos perturbar por interferências outras, aonde eu estarei em paz comigo mesmo, porque eu entendo que tudo aquilo que eu vivencio hoje é porque é necessário, é porque eu preciso, é porque, de alguma forma, isso vai me levar para um lugar de crescimento, para um lugar melhor. E quando eu confio nisso, nessa informação e nesse entendimento, eu vivo em paz com o outro, eu vivo em paz comigo mesmo, porque eu sei que o futuro reserva o melhor que a vida tem para mim. Hoje, né, antes, a gente aqui nesse grupo, a gente tem a cultura, por exemplo, ou seja, uma prática habitual
de sempre antes de gravarmos o programa, fazermos um estudo do Evangelho. E hoje, durante toda essa discussão do Evangelho e tudo mais, a gente trouxe muito isso, coisas que são, às vezes, perturbadoras, informações, divergências de pensamento do próprio grupo, mas isso não atrapalha a paz do grupo. Por quê? Porque nós já temos um pouco desse entendimento. Não significa que todos nós estamos em paz 24 horas, mas a gente está num esforço. E o verdadeiro espírita é reconhecido por esse esforço, não pela mudança completa, mas por estar se esforçando para melhorar um pouco mais a cada dia. Então, eu acho que essa cultura de paz, ela parece distante, mas ela começa aqui um pouquinho com cada um de nós. E quando a gente compreender isso e começar a vivenciar isso, a gente vai fazer com que muitas outras pessoas, milhares de pessoas também vivenciem isso, que é esse estado de espírito interno, não é uma coisa externa. A cultura de paz não é algo que alguém vai vir e vai implantar, mas é algo que vai nascer em mim e se espalhar para o outro. E aí, então, pegando a deixa aí da fala da Isabela, a gente vai dar uma aprofundada justamente nisso. Qual a importância de buscarmos a paz em nós? Essa paz interior é crucial para o bem-estar emocional e espiritual de cada indivíduo. Encontrar a paz dentro de si é fundamental para o desenvolvimento e progresso espiritual. Buscar a paz interior significa cultivar a tranquilidade da mente, equilíbrio emocional e harmonia espiritual. A importância disso reside no fato de que a paz interior é a chave para lidar com os desafios da vida, superar adversidades e alcançar a felicidade genuína. A doutrina espírita ensina que a paz, pela paz interior, envolve o autoconhecimento. A gente bate tanto nesse autoconhecimento, eu gosto muito desse autoconhecimento, né? Então, a prática da caridade, o perdão, a compaixão e a busca pela evolução espiritual. Ao alcançar a paz interior, as pessoas podem experimentar uma maior conexão com o divino e compreender os propósitos de suas vidas. Além disso, a paz interior tem um impacto positivo nas relações interpessoais, né? Porque aí a gente vai compreender o outro, não vai julgar o outro, né? No trabalho e na sociedade como um todo. Indivíduos que encontram a paz interior têm mais facilidade em lidar com conflitos, são mais altruístas e contribuem para um ambiente mais harmonioso e positivo, sempre. Qual a importância de buscar paz em nós? Eu acho que essa é uma importância muito grande, né? Porque quem consegue buscar essa paz, ele nada lhe atormenta, nada lhe tira do seu eixo, nada lhe faz você perder a paciência, nada lhe faz você ficar intolerante, não. Porque você já tem a paz. Como diz, a paz está em nós, não está no outro, não está no exterior, está em nós a paz. E a gente quem busca essa paz, quando a gente consegue buscar, tem várias coisas que mudam na vida da gente. Primeiramente, a gente passa a não adoecer. Porque tem paz em si, nem adoece, gente. Porque o que faz adoecer são os estresses, as zangas, as brigas, todas essas situações que a gente faz. Então, primeiramente, se a gente conseguir, a paz é fundamental. E a partir da hora que você tem a paz em você buscar essa paz, você tem um entendimento melhor sobre a vida. Você compreende o outro, você olha o outro como uma pessoa que você consegue ler o que ele está passando. Você consegue enxergar o seu irmão de maneira diferente. Então, a paz, se você for falar, acho que é um dos maiores benefícios que a gente pode ter nessa vida aqui encarnada. Eu estava aqui me lembrando do trecho, né, do Evangelho em que Jesus diz: a minha paz vos dou, né? Como vivenciar e por que isso é tão importante?
eu queria trazer essa reflexão para o mundo de hoje, bem atual mesmo, sabe? Quantas pessoas hoje vivem atordoadas, ansiosas, depressivas? São tantas as queixas mentais, e se você buscar a fundo, essa ansiedade nada mais é do que o quê? Falta de paz, falta de confiança em dias melhores, né? Claro que existem aspectos, às vezes, que são materiais, deficiências, né? Físicas, de vitaminas, minerais e etc e tal, que também ocasionam esse tipo, né, de inquietude, de pensamento, de questões mentais, mas quantas pessoas conseguem obter a cura disso quando elas conseguem se encontrar, se autoconhecer, entender e perceber-se, né, dentro de alguma questão religiosa que eles tragam para o presente, que eles tragam paz, que elas consigam compreender como é viver com a mente sã, quieta, em plenitude, entendendo que estar pleno ou estar cheio não é apenas uma palavra vaga ou preenchido por coisas materiais, mas é quando você realmente se enche de Deus, de paz, de confiança em dias melhores, né? Quando, enfim, eu acho que a grande conquista dessa paz, ela acontece quando a gente se conhece, a gente aquieta a mente e a gente consegue viver para a gente mesmo também, porque uma outra reflexão que eu também gostaria de trazer é que no dia a dia, trabalhando com saúde, a saúde das pessoas de uma forma geral, a gente percebe o quanto as pessoas vivem para outras pessoas antes de viverem para si mesmo. E uma outra coisa que a doutrina espírita sempre nos ensina é que eu preciso fazer pelo outro, eu estou aqui pelo outro também, mas antes eu preciso melhorar a mim mesmo, antes eu preciso me conhecer, antes eu preciso me trabalhar. Então, quando Jesus fala, olha, a minha paz vos dou, é porque ele já possui aquilo numa plenitude capaz de compartilhar. Mas nós temos essa plenitude? Às vezes o que a gente tem não dá nem para a gente saciar. Então, eu preciso... tem uma frase do Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, que é o título de uma dos capítulos dele, em que ele diz assim, possuímos o que damos. Parece super contraditório, porque como é que eu possuo uma coisa que eu dei? Como é que eu posso dizer que eu possuo esse celular se eu dei esse celular? Mas quando o Emmanuel se refere a isso, ele está falando sobre as coisas que o espírito, que nós espíritos possuímos. E, de fato, nós só conseguimos dar para alguém aquilo que nós já temos. Eu não consigo dar paz se eu não tenho paz. Eu não consigo dar amor se eu não for amor. Então, é esse ensinamento. E quanto mais eu tenho daquilo em mim, mais eu consigo compartilhar. Por isso é que Jesus conseguia dizer que a minha paz vos dou, e ele dá realmente para todos. Por quê? Porque aquilo ele possui em abundância. Mas nós ainda estamos perseguindo essa paz que precisa primeiro ser abundante em nós, para que depois a gente tenha a capacidade de compartilhar com uma pessoa que seja. Então, se nós já estamos conseguindo sentir paz, sintamos que tenhamos a certeza, não é sintamos, não, tenhamos a certeza que estamos no caminho de progresso. E se em algum momento eu consigo ser paz na vida de alguém, se eu consigo consolar alguém que sofre, alguém que está desamparado, desiludido, desconfiado da vida e de tudo, desacreditado de Deus, então eu também possuo um pouco daquilo, sabe? É uma faísca mínima de luz, mas que às vezes, né, a espiritualidade nos auxilia para auxiliar o outro também, que está numa dificuldade maior que a nossa. Então, eu acho que a principal conquista, ela precisa primeiro ser individual, para que depois eu possa dar daquilo que eu possuo. Acho que é um pouco isso. Ainda voltando para aquela parte, né, da Isabela, de que o exemplo arrasta. Então, se eu tenho e consigo
ser essa paz, chegar no ambiente e ser esse ponto de paz, aí os outros veem por que ela conseguiu, e aí tentar também, porque a gente vê muito se falar coletivamente que precisamos de paz, de fato precisamos de paz, mas a primeira é um trabalho individual, porque aquele que está aquele que é bélico, né, chega no ambiente e já perturba o ambiente. Então, se eu não consigo esse sentimento de paz em mim, e aí eu não contamino, eu vou contaminar de outra forma, né, que não é o que que a gente está trazendo hoje. Então, é, de fato, um trabalho primeiro individual para poder contagiar coletivamente, e aí sim a gente ter essa cultura de paz que a gente começou a falar, justamente para ter esse entendimento. Aí, gente, para fecharmos, e aí essa pergunta é difícil. A lei principalmente quem não tem entendimento espírita, né? A lei de destruição, ela colabora para a implantação de um mundo regenerado? E como colabora, né, André? E como colabora. Mas esse cara é doido, né? Não. Por isso que eu disse que o entendimento não era fácil. A lei de destruição é a responsável por promover a transformação e evolução do universo e dos seres que nele habitam, né? Olha, gente, do universo, certo? Porque em todos os mundos vai haver evolução, né? Vai haver evolução. Então, para evoluir, a gente precisa destruir conceitos velhos, né? Situações antigas, para poder ter a harmonia mais adiante. Então, para entender melhor o papel da lei de destruição na implantação de um mundo regenerado, é importante compreender que, segundo os ensinamentos espíritas, a evolução espiritual é um processo contínuo e inevitável. Vou repetir. A evolução espiritual é um processo contínuo e inevitável. Dessa forma, a lei de destruição não deve ser vista como algo negativo, mas sim como um mecanismo necessário para a renovação e aprimoramento do universo. Através da destruição de antigas estruturas e padrões, a lei de destruição possibilita o surgimento de novas formas de vida e de novas oportunidades de crescimento espiritual. É por meio desse processo de renovação que o mundo regenerado pode ser implantado, criando um ambiente mais harmonioso e em mais sintonia com as leis divinas. Que bom, né? É o que nos espera. Graças a Deus. O mundo de regeneração, ele exige da gente mudança de postura. E as destruições fazem o quê, gente? Tiram a gente do lugar. Todas as vezes em que nós vemos a nossa vida destruída, a gente precisa reconstruir. E isso exige ação, mudança, movimento. Então, se eu vou viver um mundo de regeneração, se eu estou vivendo um mundo de regeneração, eu preciso me movimentar. A regeneração é a própria palavra, se a gente parar para pensar no termo material. Eu estou aqui num momento de regeneração, essa planta está machucada, ela está se regenerando, ela está o quê? Cicatrizando, aquela ferida, ela está num processo. E é um processo que está em constante movimento. Você não regenera alguma coisa estática. Você não regenera. A coisa está ali num progresso lento. Vamos supor, você quebrou a perna. E aí você bota aquele gesso. Mas mesmo que você esteja com aquela perna parada, mesmo que você fisicamente esteja imóvel, mas o seu corpo ele está atuando ali numa constante mudança, mesmo que imperceptível, para consolidar novamente aquele osso. Então, o estado de regeneração é um estado que exige uma mudança constante. E, às vezes, nós nos acomodamos e achamos que a vida está tudo aqui bom demais, confortável demais. Quem progride dentro do conforto? Desconheço.
Porque quando a gente se encontra numa zona de conforto, a nossa tendência é, sabe o quê? Estagnar. Então, às vezes, é necessário realmente que, seja por uma causa natural, seja por uma causa humana, a lei de destruição se faça presente. Para quê? Para sacudir aquilo ali, para dar movimento dentro daquela situação, né, dentro daquele contexto. E assim as pessoas possam voltar a movimentar-se. Porque regenerar é um estado de movimento constante para uma melhoria. Regeneração, você nunca está regenerando para deixar a coisa pior do que ela estava antes. A regeneração é uma melhora. Eu estou regenerando, eu estou deixando aquilo melhor. E a lei de destruição, ela aparentemente desfavorável, mas ela tem a intenção de, com um novo movimento que você faça, você consiga viver melhor. Então, eu finalizo essa fala trazendo um exemplo que, com certeza, todo mundo aqui já ouviu em algum momento esse exemplo. Falava que um dia, uma família muito acomodada, vivendo uma situação de muita pobreza, ela vivia, por exemplo, às custas de uma vaca. E aquela vaca proporcionava ali o alimento do dia a dia dela e tudo mais. E ela estava muito bem acomodada ali, porque apesar de toda a miséria, mas ela tinha um alimento, assim, alguma coisa que dava uma subvida para aquela família. E aí um dia um homem ficou hospedado, né, no meio de uma viagem, hospedou-se naquela casa e orou a Deus, dizendo: Deus, o que eu poderia fazer para melhorar a vida dessa família? E Deus então apareceu em sonho e falou: mate a vaca, né? Joga ela do precipício. Ele falou: não é possível. O único meio de sobrevivência que essa família tem para tirar o leite, fazer queijo, né? E os bezerros, vinha a carne, etc. Como é que eu vou tirar tudo isso deles e tudo? E aí ele falou: poxa, mas Deus falou comigo, eu preciso confiar nisso. E aí ele foi lá e jogou a vaca do precipício na manhã seguinte, quando ele ia embora daquela casa. Anos depois, ele passou o tempo inteiro corroendo e se torturando por aquilo. Ele falou: pô, eu preciso saber o que aconteceu com aquela família, eu me sinto culpado por ter acabado com a vida deles. E quando ele voltou lá, anos depois, aquela propriedade que era paupérrima se transformou numa grande fazenda que tinha produção de muitas e muitas coisas. E aí ele foi lá e conversou com aquela família, a família, sem saber que ele havia jogado a vaca do precipício, recebeu ele muito bem e tal. E ele disse: o que aconteceu ao longo desses anos, quando eu vim aqui, vocês eram tão pobres. Ah, porque não acredita que no dia seguinte que você foi embora, a nossa vaca morreu. E aí a gente se viu aqui aperreado, porque era a única forma que a gente tinha de viver, e aí a gente precisou se movimentar para não morrer de fome. E com isso a gente começou a plantar outras coisas, e começou a precisar vender, e dessa venda a gente foi adquirindo coisas, não sei o quê. Então, uma coisa aparentemente ruim, aparentemente destruidora, foi aquilo que fez com que aquela família progredisse. Eu estou falando de uma progressão material, mas a gente pode falar em progressões em muitos outros sentidos, né? Espiritual, moral, de caráter, de tudo. E então a gente precisa parar de ver as movimentações que acontecem nas nossas vidas quando elas são aparentemente negativas e pensar assim: o que eu preciso aprender com isso? Essa é a principal lição da lei de destruição, é entender que aquele movimento aparentemente ruim está me ensinando algo. E o que é? Vamos aprender, então, com aquilo e movimentar a nossa vida e trazer a nossa vida para um estado de melhoria. Então, o mundo de regeneração se beneficia muito dessa lei de destruição. Verdade. Na realidade, só para fechar aqui, que já seja falado tudo, tem deixado nada de para mim. Essa lei de destruição, ela a todas as eras, né, ela vem colaborando com o progresso da humanidade. Porque, como já foi falado, ela tira a gente do lugar comum, tira muitas pessoas da inércia, fazem se movimentar. Então, nesse momento, ela na regeneração é muito importante, porque se a gente observar o que está acontecendo no momento no nosso planeta, muitas coisas ruins, muitos problemas, muitas situações. O que acontece é uma maneira de tirar todo mundo do momento comum, todo mundo pensar melhor, agir melhor, tomar decisões melhores, refletir sobre o que estão fazendo. Então, essa é uma maneira de todo mundo mudar, porque senão vai estar havendo destruição. Então, para mim não ser envolvido pela destruição, pelas coisas que estão acontecendo, eu tomo mais cuidado.
Então, ela sempre vai fazer isso. E Deus permite que essas coisas aconteçam para que a humanidade progrida mais rapidamente. É uma maneira de tirar realmente a gente do lugar comum, daquele momento que a gente vive. Ah, está tudo bem, está tudo bem. Ah, como é que está a tua vida? Está tudo bem, tudo tranquilo. A vida não está tranquila, porque está acontecendo muitas coisas. O mundo está passando por várias modificações. E se a gente não perceber que essas modificações estão acontecendo, a gente fica para trás. E aí essas situações, e aí eu vou até descer mais um pouco, as dificuldades, os flagelos que acontecem individuais com a gente, essa maneira de nos impulsionar, fazer a gente sair desse lugar comum, para a gente caminhar, despertar, sair do comodismo. Então, realmente, esse é o momento que está acontecendo muita coisa, essa lei de instituição está agindo muito, muito rapidamente em todos os sentidos, inclusive individual, para que a gente acorde e continue caminhando em direção ao ponto de chegada que nós temos que chegar, e para poder atravessar esse mundo de regeneração, entrar nele no sentido de perceber essa mudança. Porque hoje eu percebo, no meu entendimento, nós já estamos nesse mundo, mas nós estamos dando os primeiros passos ali, passando a cerca do mundo para outro, ainda está tudo tumultuado. Então, nós estamos tentando passar ali, seguir em frente. Então, mas quando para a gente perceber isso, a gente tem que ter dado vários passos dentro desse momento, dessa transformação do mundo, e por isso Deus está fazendo com que nós nos movimentamos para que a gente acorde e procure realmente o caminho que foi preparado para cada um de nós. Bem, com isso a gente consegue encerrar a temática de hoje. Alguém mais, algum comentário? Então, só gratidão, meu querido Reinaldo. Eu que agradeço a oportunidade de ter aqui esse momento de interação com vocês, com meus amigos aqui do coração, e que a gente tenha conseguido levar aos nossos internautas alguns esclarecimentos, algum entendimento sobre essa lei, que é muito importante e que nós devemos estar atentos. Não só essa lei, mas todas as leis, as 10 leis que está lá no Livro dos Espíritos, para que a gente estude cada uma delas e veja que tudo na nossa vida tem a ver com um pouquinho dessas leis, para que a gente caminhe. Se a gente compreender essas leis, a gente vai encontrar essa paz que todo mundo busca, né? A paz que todos nós queremos ter paz. Mas será se eu já estou botando essa paz dentro de mim ou eu estou buscando a paz lá fora? Então, nós precisamos buscar a paz dentro de nós. E nós, a hora que a gente tiver essa paz, tudo vai ficar mais fácil. Muito obrigado. Querida Bela. Acho que hoje foi falado muita coisa, né? É muita informação para quem, de repente, está começando há pouco tempo na doutrina ou tentando simplesmente entender esse tema. Mas se uma única coisa tiver sido absorvida, e essa única coisa for o entendimento de que coisas ruins não são necessariamente ruins, então acho que já terá valido a pena. Meu muito obrigada por hoje e até a próxima. Querido Raimundo. Eu sou apenas gratidão a todos, né? Aos companheiros que aqui vêm estudar comigo, aos nossos irmãos internautas que colaboram, mandando suas observações, solicitando nossos posicionamentos, e assim a gente vai tocando em frente, né? Buscando conhecer melhor os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. E muita paz a todos. Pois é, a gente só agradece a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Nos acompanhe, marque o sininho para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo e compartilhe, nos ajude a levar essa mensagem a diversos corações tão necessitados de consolo e esclarecimento. Paz e alegria a todos e até a próxima oportunidade aqui no canal. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho asas para voar.